As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos telespectadores, queridas e queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Eu sou Nora Prado e este programa é apresentado pelo 87.9 FM, Rádio Ipanema Comunitária. A convidada de hoje é natural de Porto Alegre e é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e em Música Regência pela URGS. Tem reconhecimento em sua carreira profissional como cantora, instrumentista, compositora e educadora musical, prática que desenvolve há mais de 35 anos. Seu currículo é composto por muitos espetáculos premiados na área do teatro e da música. Seu último disco, cujo repertório é de música brasileira, Chachados e Perdidos, recebeu o Prêmio Açorianos de Música nas categorias Disco do Ano, Disco Música Popular Brasileira, Intérprete e Arranjador no ano de 2012. É uma das cantoras mais conhecidas de Porto Alegre, criando ao lado de Adriana Marques e Icky Gomes o espetáculo Rádio Esmeralda, que ficou em cartaz durante 9 anos com sucesso de crítica e de público. Iniciou em 2015 uma parceria com Icky Gomes no espetáculo musical A Esbórnia Contra-Traca, dando continuidade à saga esborniana. Fez a preparação musical dos últimos espetáculos do diretor Felipe Hirsch, A Tragédia e a Comédia Latino-Americanas, Selvageria, Fim e o musical Lázaros, com estreias em São Paulo e turnês internacionais com sucesso de público e crítica. É referência por apresentar espetáculos com foco na pesquisa, elegendo a canção popular brasileira como documento histórico e pelo competente trabalho de preparação musical para atores. Comprometida, sensível, disciplinada e muito talentosa, eu estou falando de Simone Haslan. Viva! Bem-vinda, querida! Que prazer te receber no Prata da Casa. Eu é que agradeço esse convite, Nora. Muito obrigada. Cada vez que tem uma entrevista dessa, a gente reorganiza as ideias, sabia? É muito legal conversar, é muito legal. Muito importante mostrar o trabalho dos nossos artistas, né? Num espaço de 1 hora, né? Dá para conversar bastante e se aprofundar, o que é melhor. Simone, querida, Simone Haslan, quais pessoas da família ou fora dela te influenciaram para o universo musical? Eu tenho um primo, chama Manuel Haslan. Ele tocava piano tão lindo, ele faleceu esse ano. E era um cara assim, olha, cada vez que ele ia na minha casa, eu menina, e eu ganhei um piano com 12 anos de idade, ele tocava música erudita, ele era da área do erudito. Eu ficava babando no jeito que ele tocava, a musicalidade e tudo mais. Esse cara me influenciou. Meu pai é um músico frustrado que gravava a gente quando a gente era criança, Nora, com aqueles... Quem é jovem não sabe, mas a gente sabe. Aqueles que eram uns tijolos, assim, os gravadores antigos. Ah, sim, claro, claro. Ele gravava, ele brincava com a gente, ele fazia, juntava a gurizada toda da rua, lá em Dourados. Eu sou douradense, mato-grossense. Retificando, não é de Porto Alegre, natural de Dourados, Mato Grosso do Sul. E o pai juntava a gurizada da rua e fazia programas de calouro com a gente. Ele dirigia esses programas de calouro com a molecada, e a gente cantava, e a gente gravava. Então, a vida era muito musical dentro de casa. O pai, sempre cozinheiro, gostava de cozinhar, gostava da casa cheia. Então, o pai cozinhava cantando. Que amor! Ensinava música pra gente. Então, a nossa casa era uma casa muito musical, assim. E minha mãe, viu que eu
me interessei por música desde muito cedo, que eu ficava improvisando vocalmente, e a minha vizinha, uma vizinha que a gente tinha lá em Dourados, tinha ganhado um brinquedinho um pianinho assim de brinquedo de plástico, todo colorido, e eu fiquei apaixonada por aquele brinquedo. Eu ia na casa dela super interesseira para brincar Só com o para brincar com o piano. E a mãe percebeu, esse olhar é tão importante, né, dessa percepção, dessa atenção desses cuidadores, né, essa relação parental em que a gente está perdendo tanto isso hoje, né, que o celular está tirando isso, né, que é a atenção, é simples, é só a atenção no que está ali. E a minha mãe viu a atenção dela na gente, assim, né, essa mulher cuidadora, e ela viu que eu cantava, que eu inventava música, que eu ficava tocando em cima de qualquer superfície plana e inventando música. Que amor. Vou pôr essa menina no piano. Com 6 anos de idade eu fui pro piano. Tinha uma professora na cidade, a Lenita. Nossa. E eu estudei piano, então a partir dos 6 anos de idade fui alfabetizada na música antes de ser alfabetizada na língua. Nossa. Né? Então foi isso a minha vida desde sempre. Então, a minha mãe, na verdade, foi a responsável por sistematizar o conhecimento musical. O meu pai foi o responsável por trazer essa poesia musical em casa, né? Esse meu primo, o Manuel, foi responsável por me mostrar essa música sendo tocada ali ao vivo para mim, né? E essa música erudita, esse outro lugar tão incomum numa cidade do interior como Dourados, né? Então, tantas informações, assim. Mas a minha casa era uma casa muito cultural, né? 2 professores, com muitos livros, muita literatura. E eu acho que tudo contribui, né? Claro. Não é só a música, a literatura, é a cultura, é gente, é conversar, é estar junto, né? Tudo isso está dentro. Sem dúvida, que lindo. E como foram os primeiros anos de estudos na URGS? Como que você, de Dourados, veio para Porto Alegre? Conta essa história. Então, eu tinha o curso, eu estava fazendo o curso de pedagogia em Dourados, porque quando eu fiz o vestibular, meu primeiro vestibular, eu pensava assim, eu já estava envolvida com canto coral lá em Dourados, eu já tinha um curso de piano secundário que eu tinha feito, tudo que eu podia fazer de música em Dourados eu já tinha feito, então eu viajava 7 horas de viagem de ônibus até Presidente Prudente, que era uma cidade ali do estado de São Paulo, próxima de Dourados, para terminar o curso secundário de piano, que em Dourados não tinha mais. E concomitante a esse tempo, eu fazia faculdade de pedagogia em Dourados, pela Federal de Dourados. Porque eu sempre pensei que esse maestro, esse regente, essa pessoa que está na frente de um grupo que canta, é um educador, é um formador, é alguém que está ali lidando com dramas pessoais, relação, histórias de vida, essa música que é a dramaturgia da vida, que a gente constrói ao longo da vida, não é? Eu sempre imaginei isso, que esse regente é mais do que um organizador musical daquelas vozes, né? Ele não tem uma marionete para controlar essas vozes, ele é alguém que faz um trabalho de educação com essas pessoas, né? Sempre pensei isso. Então eu fiz primeiro o curso de pedagogia, que era a opção que eu tinha lá em Dourados. Não tinha muitas opções. Fiz o curso de pedagogia, era muito jovem, entrei com 15 anos na primeira faculdade. Nossa, mocinha, que amor! Muito jovem. E eu não ia poder sair de Dourados, mas meu plano sempre era poder fazer música, né? Continuar os estudos de música, né? E eu terminei o curso de pedagogia e fiz vestibular aqui em Porto Alegre, porque eu estava envolvida com a Funarte já. Dourados era um polo da Funarte. Funarte tinha uma representação muito grande no canto coral Brasil. E eu fui fazer um curso, Nora, em Cuiabá, não me esqueço nunca, da Funarte, e nesse curso eu conheci um maestro de São Paulo, Marcão, que me convidou para ir para a França, estudar na França e ser monitora lá na área da pedagogia musical. Mas eu não tinha o curso de música. Eu não tinha o curso. Meu Deus. Eu tinha
pedagogia, né? Aí eu digo, aí a Valéria Peixoto, que era presidente da Funarte na época, ela disse, Simone, vai abrir o curso de música, regência coral, primeiro do Brasil, em Porto Alegre. Você já tá velha, eu tinha 21 anos. Você já é velha para fazer esse curso. Que horror! Vai fazer. E eu pensei que sim, que era uma oportunidade incrível. Minha mãe, mais uma vez, fez funcionar a vida. e me patrocinou. A minha mãe me organizou, que amor, me patrocinou. Que beleza. E disse, vai. Terminei o curso de pedagogia e vim para cá, fiz o vestibular. Alugou um apartamento? Aluguei um apartamento, minha mãe patrocinando, né? E fiz o curso de música, depois eu fui arrumando emprego, fui conseguindo me sustentar e cortei esse laço de patrocínio da minha mãe, né? Claro. Por uma questão de autonomia mesmo. E foi muito importante esse movimento, assim, que a minha mãe sempre fez, né? De fazer a vida funcionar, né? Minha mãe é muito maravilhosa do dia a dia, assim. Quem dera e todas foi isso. fossem assim, Simone, no seu último disco, cujo repertório é de música brasileira, Chachados e Perdidos, esse nome é uma glória. Recebeu o Prêmio Açorianos de Música nas categorias Disco do Ano, Disco de Música Popular Brasileira, Intérprete e Arranjador no ano de 2012. Conta como foi o processo de criação desse trabalho e como foi receber essa enxurrada de prêmios. Foi uma emoção, né, Nora, porque eu não sou muito do estúdio, assim, eu sou da performance, sou da educação, minha área é educação, né? E na época, eu decidi que eu tinha que fazer um disco, porque estava caindo de maduro já. Eu vinha de um espetáculo longo, Rádio Esmeralda, com a Adriana Marques, que é a performance, já eram 9 anos de Rádio Esmeralda, foi no ano que a Adriana faleceu, ela faleceu em 2009, que eu comecei a fazer o Chachados e Perdidos, o espetáculo, com a morte da Adriana se abriu um mundo para mim, assim, foi um buraco muito grande, né? Perder o amigo é encontrar a própria morte, né? É uma relação filosófica com a morte, essa de perder o amigo, a minha melhor amiga. Então, foi muito difícil. 2009, ela morre, e o que acontece? Eu vou estudar. Eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a me entender como pessoa, a me encontrar nessa vida de outro modo, né? E o Chachados nasce daí, dessa relação com a morte da amiga, né? Também. Um pouco antes dela morrer, eu já estava fazendo Chachados e construindo Chachados. Ela morre no ano que eu estreio o Chachados e ela não assistiu o show. E o show, ele ganhou uma gramatura bonita, e a gente decidiu, então, gravar isso, essa história do show com o público, como o show foi sendo construído com o público e virou, então, o disco, né? Então, o disco, ele é a construção de um trabalho performático, um trabalho de cena, um trabalho de palco, né? Eu acho que tudo que é meu é assim, é tudo do palco que sai. Eu não sou uma pessoa do estúdio, né, assim, que entra no estúdio, tem um plano na cabeça e não experimentou isso com o público nenhuma vez. Eu sempre a coisa de estar na frente de um público para mim, né? E aí o Chachados nasce dessa relação performática com o público. Performar, eu estou entendendo aqui que é estar fazendo alguma coisa com o público na frente, tendo avaliador desse processo, claro, né? E aí é isso, Chachados nasce dessa relação e vira um disco que ganha toda essa premiação que eu não esperava. A gente faz a coisa e vai ver que repercussão tem depois, claro, né? Claro. E aí foi muito bonito, assim, foi um encontro com essa crítica profissional, que me deixou muito contente mesmo, assim.
Que Depois lindo. disso, eu acabei fazendo outros trabalhos, mas assim, gravar disco físico, eu não fiz mais, eu fiz os Chachados, né? Antes dos Chachados, eu tinha feito o disco da Rádio Esmeralda, foi gravado ao vivo, e antes do disco da Rádio Esmeralda, eu tinha feito um disco do meu primeiro grupo, que é o Quebra-Cabeça, que era um disco instrumental, que foi onde eu comecei a compor. Ali. Que lindo. Bem jovenzinha, 22 anos. Que amor. Mas vamos falar então um pouco, ao lado de Adriana Marques e Ike Gomes, sobre o espetáculo Rádio Esmeralda. Como você disse, ficou 9 anos em cartaz, com sucesso de crítica e público. Conta a respeito dessa feliz experiência, o que era, como foi, como é que era a tua relação com ela e com o Ike, enfim. A Adri era casa cheia. Ela era o sorriso aberto, era um paraquedas, ela era uma pessoa de um humor refinado, incrível, e de uma musicalidade também muito incrível, né? A Adriana tinha um ouvido relativo muito bom, muito bom. E a gente vinha de um processo do disco da Adri, que era Bando Barato para Cachorro, Adriana Marques e Bando Barato para Cachorro, que ela gravou sambas antigos ali dos anos 30, 40, né? E eu participei do disco, fiz arranjo para o disco e tudo mais, e deu muito certo aquilo ali que a gente fazia, né? E a gente cantou uma vez, a convite da Festa Nacional da Música em Gramado, ela foi convidada e eu fui com ela, de dupla, porque era para ser trio, eu, ela e o Gustavo Finkler. E o Gustavo, na hora, não quis ir, e a gente foi de dupla, pela primeira vez, a dupla, Simone e Adriana. E a gente fez um show lá no Laje de Pedra. No hotel. Público, no hotel Laje de Pedra. Fizemos um show desse repertório da Adriana, dupla cantando e eu tocando no piano, e aquilo parou o público. Foi um negócio assim, que coisa incrível que vocês fazem, e a gente não sabia que a gente fazia. E o Ike estava na plateia, junto com o Levitan, com o Tararã, e eles disseram, gurias, o Ike, assim, vocês são o Tangos de saias. Que amor. Vocês têm uma química incrível. Então a gente ficou com aquilo na cabeça e tal, e o Ike assim, eu vou chamar vocês para participar do Tangos e Tragédias, a dupla. Beleza? E nunca mais nos falamos. Mas aí a gente ficou, por que a gente não faz um trabalho juntas, nós duas, de dupla? E a gente começou a criar, a partir daquela data. A gente criou o Amor de Parceria, que era um show em que as canções eram vozes de mulheres falando nas canções, né? Desde essa perspectiva das duas mulheres. Daí estamos gravando uma demo desse show, aí a Adri, assim, começamos a gravar, fomos para o estúdio, e o Álvaro Rosa Costa, eu estava ficando com ele na época, o Álvaro, ele disse assim, por que vocês não convidam o Ike? Lembra que ele convidou vocês para participar do Tangos? Retomem essa ligação, porque essa música aí, que vocês estão gravando, tem tudo a ver colocar um brinquedo aí, porque vocês estão rindo, e é isso aí. O Álvaro, que é do teatro, que entende dessa coisa da performance e da cena, falou isso pra gente, quase que um diretor ali rolando, entende? Ele era um diretor ali. E aí a Adri, é verdade, o Ike toca serrote. Ele podia entrar com serrote. E a música é, quando esse nego chega, ai, meu coração me dói, parece que vai saltar do peito e vai rolando pelo chão. Ah, que maldição, nego, não me pise nele não. Era uma brincadeira, assim, a gente ria. Que amor. E o Ike, então, topou fazer essa gravação. Gravou o serrote, e ali naquela gravação que o Álvaro deu a ideia, a gente armou, então, de participar do Tangos e Tragédias, e durante aquela temporada do Tangos e Tragédias, nós duas, Elza e Ilza, as tias de Petskaya e Krau no Sang, entrávamos cantando em terças paralelas, para quem não sabe o que é isso, duas vozes, o tempo inteiro a gente falava em duas vozes, as tias. Legal! E aí a gente cantou Canção para Inglês Ver, que é um samba antigo,
com eles, e a gente fez uma participação, e naquela temporada o Wiki chegou pra gente assim, gurias, vocês têm direção já pro trabalho de vocês? A gente conversou com o Zé Adão Barbosa, ele que vai dirigir, a gente já tá meio engatado com ele. Não, ele disse, eu vou falar com o Zé, eu vou pegar vocês e vou trabalhar com vocês. Porque o que eu quero fazer é uma rádio. Ele assim pra nós, que no camarim. legal. Quero fazer uma rádio e não espalhem. Fiquem na boa, porque eu vou trabalhar. Ele falou com o Zé, ele foi, e aí virou a rádio. Rádio Esmeralda é o nome de uma rádio que está num filme Ai, que coisa o Nick linda, fez. Esmeralda, E foi é lindo. Rádio Esmeralda, uma joia no ar. Que e aí a gente lindo. foi ouvir muito Caiçara, onde a música não para. E virou essa rádio AM, né? Muito popular. Então tem dor de cotovelo, tem paixões Tem. arrebatadoras. Tem tudo isso. Nossa. E a gente foi inventar vinheta, a gente foi inventar novela, a gente foi inventar. Que lindo! Eu não morava aqui, por isso que eu não vi, que lástima. O bloco regional a gente inventou, que era patrocinado pelo CTG Pingola Murcha. A gente se divertiu muito, Nora. Muito. Que escândalo! Então, assim, imagina, essa minha amiga, com quem eu me divertia pra caramba, na profissão e na vida, a gente viajava junto nas nossas férias, as nossas crianças tinham uma diferença de menos de 1 ano de diferença entre elas, as meninas. Então a gente viveu feliz, assim. Comadres, total. Comadres, né? E a Adri, a gente tinha, isso, o trabalho de dupla é uma coisa meio gangorra, assim, né? Claro. Quando uma é um pouco mais introvertida, e a outra é mais extrovertida, mas lá pelas tantas, se alguém não tá bem, a outra assume, a outra e a puxa. gente... E assim a gente ia empurrando a outra, né? Uma dando o ombro para a outra. Esse era um trabalho muito forte, assim, que é uma relação de amizade, que não deixa de ser agonística, né? Nada é doce. Claro, uma coisa, né? Só. É agonística, né? Claro. São pessoas diferentes ali. E a gente termina lá em 2009 um pouco estranhadas uma com a outra. Por causa da nossa relação com a direção, com o Ike, a gente começou a se estranhar, e ela morre nesse período. Foi bem assim. Ave Maria. Mas foi o quê? Câncer fulminante? Alguma coisa assim dessas? Ela teve um mal súbito, na verdade, eu nem sei direito o que foi que aconteceu. Mas foi assim do nada? Não estava doente nem nada? Pior ainda, para quem fica é pior. Ela amanheceu indisposta, né? E o Tony, o marido dela, fica aqui no sofá um pouquinho, daqui a pouco passa. E ele foi fazer as coisas, quando ele voltou, o pé dela estava roxo. Ela estava... Então, ela não foi atendida com a premência que precisava. Meu Deus do céu. Então, eu estava em temporada com outro espetáculo infantil que eu estava fazendo com o Zé Adão. Que choque. A Arca de Noé. Lindo. E aí eu recebi o recado no celular que ela tinha falecido e fiquei muito, muito mal, muito mexida. Deus. Me lembro de ter perdido o rumo, assim. Eu estava... Ave Maria. Eu perdi o rumo, na real, né? Perdi. Mas é isso. Aí fui estudar para poder mexer com essas questões, né? Claro. Mas deixaram esse trabalho lindo, Rádio Esmeralda, que preciosidade. Mas você também tem uma outra parceria muito bacana que eu vi ali no teu Facebook, que é junto com a compositora e musicista Kitty Santos, no show do Limão à Limonada. Conta como foi essa experiência. É uma querida, talentosíssima também. Muito, multi-instrumentista, professora dedicada, tem uma tese de doutorado incrível. Eu sou muito admiradora da Kitty, assim, acho ela incrível. E a minha amiga, assim, né, a Adriana, a Kitty, lá quando eu cheguei em Porto Alegre, a gente montou o quebra-cabeça.
Antes de montar o quebra-cabeça, eu na universidade conheci a Kitty, minha colega. E ela estava voltando da Itália, tinha casado com o Cláudio Ribeiro. Ela estava voltando da Itália, o Cláudio tinha ido fazer uma especialização, ela foi. Quando voltou, a gente se conheceu no coral da URGS. A gente cantava junto no coro da URGS, 22, 23 anos de idade. E o Marcelo Delacroix me convidou para participar do grupo Quebra-Cabeça, que era instrumental. Era para Adriana cantar nesse grupo, só que a Adriana morava em Novo Hamburgo e não conseguia nunca, São Leopoldo, e ela não conseguia vir para os ensaios. A gente acabava fazendo a parte instrumental e ficou um grupo instrumental, Quebra-Cabeça. E aí, quando o Marcelo me chamou, eu digo, tá, mas eu queria convidar a Kitty, que é soprista, pode ser? Aí a Kitty foi comigo. Só entra se eu chamar a Kitty. A Kitty foi. E aí a Kitty tocava flauta, transversa na época, e eu piano, o Marcelo contrabaixo, o Geraldo Fischer, com quem eu me casei e tive a Madalena, a minha filha, o Geraldo Fischer no violão, depois entrou o Jorge Mate na bateria e, por último, o Giovanni Berti na percussão. Esse era o Quebra-Cabeça, que gravou um disco em 1992. E a Kitty é essa pessoa que eu conheci primeiro em Porto Alegre. Que né? Amor, que maravilha. E a gente se afastou, aquelas coisas de amizade. Sendo amigas e gostando uma da outra, cada uma foi tomando um rumo, né? E no show da Adriana, a Kitty cantava, nesse show de música dos anos 30. Depois, a gente gravou algumas coisas, a Adriana ia gravar um disco, deu uma confusão lá com a Adri, que a Kitty achou que a gente estava escanteando ela, aquelas coisas de produção, que nada a ver, assim. E a gente, então, mais tarde eu chamei a Kitty para fazer uma entrega de um prêmio comigo. Quem dirigia era o Néstor Monastério. E a gente se retrouxe de novo, sabe? Se reconectaram. Se reconectou. E aí a gente começou a produzir esse show do Limão à Limonada, que conta um pouco da nossa história de amizade. O que é isso, a amizade? Foi quando eu perdi a Adriana, né? E eu estava envolvida com isso, da amizade, né? Da amizade desde perspectiva filosófica mesmo, né? Dessa agonia, dessa agonística da amizade que faz a gente crescer como gente, né? E a Kitty, a gente começou a criar, você vê, para mim tá tudo ligado a essa pesquisa da vida, né? Que faz sentido para a vida, assim, né? Um sentido ético, né? E a música tá dentro desse sentido ético. E a Kitty, a gente construiu junto esse show do Limão à Limonada, que é isso. Como que a gente se separa no meio do caminho desse limão, a gente cria a limonada, né? E aí é isso, a gente compôs música para esse show, a gente cantou música de tradição do cancioneiro brasileiro. Era um show muito legal, assim, a gente fez algumas vezes sob a direção da Liane Venturella. Grande pessoa. Que maravilha. Perdi este também. Mas um que eu não perdi, vi mais de uma vez, e que está nessa outra parceria deliciosa com Ike Gomes, é no espetáculo musical A Esbórnia contra a Traca, que deu continuidade à saga esborniana. Como tem sido participar dessa aventura ao longo de tantos anos de sucesso? É verdade, olha só, a gente começou em 2016 com a Esbórnia, lá se vamos fazer 10 anos de Esbórnia já. É uma aprendizagem todo dia, né? Porque é uma produção muito incrível da Marilourdes Franarim, que é quem produzia o Tangos a vida toda, tem uma história de mais de 30 anos de trabalho com o Ike, né? Ela é uma parceira do Ike da vida, assim, né? E o Ike, ele é um performer. Ele é um performer. Sensacional. Então, estar no palco com o Ike é aprender na hora coisas ali, né? E para mim também, assim, pegar os pianos do Nico
As coisas que o Ai, Nico fazia. que beleza, tudo aquilo, que lindeza, meu. E eu sempre achei, né? Sempre fui muito fã do Nico, assim, dessa poética do Nico Nikolaevski, né? Lírica. Sim, Lírica do lírica, Pleitskaya. Maestro Pleitskaya. Maestro Pleitskaya, lírico, um lírico. Né? Fenomenal. Um lírico. Eu fui atrás desses dedos do Pleitskaya. Como é que ele tocava? Fui buscar e tentar aprender essa granulado dele, né? Dentro dos dedinhos. Então, fui tirar as músicas do jeito que ele fazia, com aquelas melodias modais que ele inventava ali, muito lindo, assim. E fora isso, toda essa minha reverência ao trabalho do Nico, né? A aprendizagem com o Wiki, porque o Wiki, ele é um palhaço, na melhor origem da palavra. Fabuloso. Ele tem o time, o tempo cênico, o tempo da performance, o tempo de perceber o público. Então, isso, para mim, é uma aula de clown em cena, né? Eu aprendo muito com o Wiki, e a Esbórnia também é uma coisa incrível, assim, porque quando o Wiki me chamou, eu tinha perdido a Adriana, em 2009, ele perdeu o Nico, em 2014. Que coisa, né? Dois lutos no meio disso tudo, que Dois loucura. lutos muito próximos, né? Muito próximos. E de dupla, um trabalho em dupla. Pois é. A pessoa fica capenga, né? Fica aleijada. Que horror. Fica sem uma asa, né? Para voar. E a gente precisa voar. O artista precisa voar. E aí, então, ele disse, eu quero dar continuidade à ideia da Esbórnia. Pensei em você, acho que você é a continuidade, porque você tinha a Rádio Esmeralda, que era uma Esbórnia, um jeito de fazer dupla e humor e música, esses três, né? Dupla, humor, música, que tá lá no Tangos, que tá lá na Rádio Esmeralda. Então, a gente começou a criar. Primeiro era para ser uma homenagem ao Nico, né? Foi o primeiro ano ali, foi uma homenagem ao Nico. Então, o Crauno convidou várias pessoas, né? Vários artistas, e a gente fez uma pandinha no palco, cantando as músicas da Esbórnia. Mas no próximo ano, o Ike já começou a pensar esse espetáculo independente desse tributo, né? Um espetáculo que tivesse uma vida. Claro, uma vida independente, lógico. E aí virou a Esbórnia contra a Ataca. Eu disse Atraca, é Ataca. Não, é Atraca. Atraca. Sabe por quê? Era a Ataca, tá? Uhum. E a Mari Lourdes, ao fazer o release, errou. Escreveu contra a Traca. E o Ike, vai ser contra a Traca agora. Pensei que eu tivesse lido errado. Não, porque o teatro hiperbólico, que é o caso da Esbórnia, ele é feito de erros. Ele é feito dos erros. Os erros são as melhores partes do teatro. A gente aprende com os erros das pessoas. É verdade. Porque é o erro que a gente ri. É do erro que a gente ri. A gente não ri do acerto. Não. Não é? É tudo muito filosófico. Que coisa linda. Mais recentemente, você participou de um show ao lado da sua filha, Madalena Haslan, no show Casa. Como foi dividir a cena com a própria filha? A gente está com esse espetáculo em cartaz ainda. É um luxo. É um reconhecimento dessa pessoinha que foi criando a própria vida e foi fazendo a sua história. Dessa voz que é um pouco a gente, porque a voz, ela é herança, né? A voz da gente é uma herança fisiológica. A minha voz é a voz da minha mãe, é a voz da minha avó e é a voz da minha filha. E a gente juntas em cena tem isso. A gente não sabe quem é que está cantando, porque são vozes que têm uma fisiologia próxima, né? Uhum. O mesmo tipo de semelhantes. Pele, o mesmo tipo de dente, a mesma performance de nariz, ou parecido. Então, voz é herança e
quando a gente junta a dupla, né, a gente e falando de casa, desse lugar que é essa herança da voz, né, a gente tem eu tenho uma experiência com a Amandá muito parecida com que eu tinha com a Adri, lá na Rádio Esmeralda, que era uma sintonia musical muito fina, muito fina. A gente parece muito, né? Tem muitas coisas assim que se encaixam perfeitamente sem se precisar falar nada. Não é verbal. É sonoro, né? É sonoro. Então é um efeito sonoro daquela relação com o som ali, daqueles dois corpos, né? E a casa é uma ideia da Madá, que a gente estava morando em casas diferentes durante a pandemia e nunca ficamos tanto tempo sem se ver. E a gente tem uma relação muito próxima, eu e a Madá, assim como eu tenho com a minha mãe, de cuidado, de respeito, de olhar, de prestar atenção, né? E a Madá estava morando com a namorada e a gente não se via por causa da pandemia, né? Então, passou um ano de pandemia, no segundo ano, ela veio morar comigo e a gente, então, decidiu que a gente tinha que falar desse espaço, que é tão importante, a casa. Né, que se fez tão importante na pandemia, que era o lugar do refúgio. Do refúgio da doença do mundo, né? E então a gente começou a compor, assim, foi num dia que acabou a luz, a gente estava sem luz, não tinha outro meio, não tinha como mediar, tinha que conversar uma com a outra. Que legal. Aí ela pensou, mãe, a gente podia fazer um show falando de casa. Quem sabe aquela música que eu cantava quando eu era criança, que é assim... eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. É lindo. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão. A casa é essa relação, mãe e filha. M, né? Essa linha da vida aí, que é a casa. A casa é a relação dessa herança, né? Que nem sempre é uma herança. Tem pessoas que não conseguem ficar na mesma casa que a mãe. Uma entra, outra sai. Não é só amorzinho, não é só... Claro. Não é casa home, não é, né? Então é muito legal, porque a gente começa com essa ideia e vai destruindo a casa ao longo do espetáculo. E essa ideia da Madá, e isso para mim é muito contente, assim, feliz, porque eu, a Madá e o Álvaro estamos envolvidos nesse show, é a família ali, né? Claro. E o Álvaro é uma pessoa que eu respeito demais como artista, um grande artista, e é alguém que pensa o som, né? Ele tem uma ideia do som cênico como ninguém aqui em Porto Alegre, que eu conheça. Ele é uma pessoa que é um ator, que entende o som a partir desse lugar do ator, né? E ele é um criador, ele não para de criar, né? O Álvaro não para. Então ele, do lado de fora, ele está na técnica, do lado de fora do palco, ele é a terceira pessoa desse espetáculo, é quem monta esse som, né? Quem cria essas... A gente tem trilhas gravadas que a Madá solta do iPad, que o Álvaro gravou. Então, tem muita coisa aí que tem a cara do Álvaro também nesse trabalho, né? Então, é esse trio. E a luz é da Carol Zimmer, que é uma parceira incrível também. Então, é um show muito feminino, assim, né? Duas mulheres criando, a Carol na luz, pintando essa cena, né? E o Álvaro fazendo esse desenho de som, essa técnica toda, para que esse som seja o mais simbólico possível dentro do projeto. Claro, que lindo. Tem algum show previsto para o próximo mês? Ou
A gente está fazendo projetos agora, estamos na perfeito. fase dos projetos. A gente quer entrar agora no segundo semestre com temporada. Ai, que bacana. E queremos. A gente está com um lugar novo, né, que chama Galpão Floresta Cultural, que é um espaço ali no quarto distrito. Uhum. O Álvaro comprou e é parceiro da Juliana Barros. Sim, que beleza! E a gente quer inaugurar o galpão com. Glória a Deus, seja louvado. Ai, eu estou aqui, quem estiver chegando agora, com Simone Haslan. Mas a Simone tem um trabalho incrível. Você vem de uma série de parcerias com o diretor Felipe Hirsch, a tragédia e a comédia latino-americanas, Selvageria, Fim e o musical Lázaros, com estreia em São Paulo, em turnês internacionais de sucesso, com público e crítica. Como tem sido colaborar com ele, Simone? O Hirsch, quem me chamou para trabalhar com o Hirsch foi o Arthur de Faria. Na verdade, a minha relação é com o Arthur. Com o Arthur. O Tuca, que é o apelido do Arthur entre nós. O Arthur é que fazia as trilhas todas dos espetáculos do Hirsch, a não ser Lázaros, que foi um musical do David Bowie, né? O último que eu participei. E o Arthur é uma pessoa que eu admiro muito como compositor, né? E o Arthur precisava de alguém que fizesse essa música, que a música do Arthur é uma música complexa, né? Que os atores e as atrizes pudessem colocar em pé essa música em cena, né? Cantada pelos atores e atrizes. E aí ele me chamou para fazer funcionar essa música como pedagoga, como professora de voz, de canto, de corpo, de musicalidade do trabalho do ator e da atriz. Então, foi assim que eu entrei nos trabalhos, nos espetáculos que o Hirsch dirigiu, a partir da nossa relação, eu e o Arthur de Faria, que é o cara que compõe quase tudo do Hirsch, né? Foi isso. E aí foi uma baita aprendizagem, porque, assim, os trabalhos do Hirsch são incríveis, né? São lindos, Essa trilogia, a tragédia, a comédia latino-americana e a selvageria, nossa, foram encontros para mim, assim, magistrais, incríveis. Coisas que ele traz para criar dramaturgia, porque ele criou essa dramaturgia, né, o Hirsch, textos maravilhosos que eu não conhecia. Então, assim, nossa, se abriu um espaço de aprendizagem, de relação e de acesso a materiais que eu não teria acesso se não fossem esses espetáculos. Que beleza, pá, que beleza mesmo. Mas vamos falar então um pouco sobre esse seu trabalho de preparação vocal para diversos grupos, e você também dá aulas de música, para adolescentes? Como é a sua experiência como educadora musical, Simone? Acho que aí é o meu grande trabalho, esse é o meu grande trabalho, ser professora. E falo isso de boca cheia, num tempo em que ser professor não está sendo muito legal. Ai, né? Não, meu Deus, desvalorizada, né? Profissão que pisoteia os professores, coisa horrorosa, né? Meu Deus, não mudou nada desde o nosso tempo de escola, que horror. Eu acho que tem um desprezo pelo saber. Para além do conhecimento, saber, né? Porque eu acredito muito nesse lugar desse professor e assim que eu vejo o trabalho do educador, do professor, ele é, com seu corpo, alguém a ser visto todo ele, como um lugar de conhecimento e saber de si, né? De cuidado de si, cuidado do outro. E isso não é uma coisa que eu inventei, isso está lá nos gregos, está lá no estudo do Foucault, foi onde eu me baseei para fazer meu mestrado e meu doutorado. Então, a educação, para mim, é muito cara, assim, esse lugar do professor como agente ético, como formador de vida, né? Aquelas pessoas que estão ali na tua sala de aula, não são qualquer um, mas também são qualquer um, né? Mas são pessoas que eu
preciso cuidar, preciso dar atenção, observar, que no momento que acaba a atenção, começa a violência, né? É sobre a atenção. E no lugar da música, professora de música, a atenção está no primeiro plano. Sem atenção não tem música. A música é uma matéria, é uma área do conhecimento humano e do saber humano que eu preciso fazer relação com o outro. É sempre uma relação. E essa relação não é eu faço, o outro faz. É entre nós. O que acontece? No ar que nos une, né? Então, essa coisa que para mim tem a ver com um conceito da Chantal Mouffe, que diz sobre a democracia agonística, democracia entre a diferença, na diferença. Isso é fazer música. Eu faço uma coisa, tu faz outra, ele outra, e isso é nosso, né? A gente só funciona porque é diferente, claro, e estamos juntos. Claro. Então, eu acho esse lugar da pedagogia, do professor, esse espaço ético do conhecimento. O meu corpo diz o que eu sou para esses meus estudantes. Isso tanto no currículo, sou professora do currículo em 2 escolas, no João 23 e no Santa Inês, 2 escolas, para crianças pequenas de 2º ano. Não são adolescentes, são os pequenininhos. Para os adolescentes também. Para eu os dou aula adolescentes também. No Santa Inês eu dou aula para crianças de entre 8 e 10 anos. No João 23, eu dou aula para crianças de 8 a 9 anos, 2º ano de idade, 2º ano do ensino fundamental, estão trocando os dentinhos, e para o ensino médio, para adolescentes entre 15 e 16 anos, né? Mas fora a sala de aula do currículo, eu trabalho com 3 grupos vocais. Nossa, Simone! Um grupo vocal tem 50 vozes, o Cantaventos, que me acompanha desde 1996. Esse grupo existe. Vai fazer 30 anos ano que vem esse grupo. Eles são meus companheiros da vida, amigos ali. Meus amigos com quem eu faço música toda quinta-feira. E é esse lugar da regência que eu te falei, da educação, que é esse regente que está na frente de um grupo trabalhando esses dramas que estão ali, daqueles corpos que cantam, né? E esses dramas estão sendo ditos na canção. A canção é essa, vamos dizer assim, plataforma, essa superfície sensível do dizer a verdade, né? Então, como é que eu coloco nessa voz que é herança, junto, em conjunto, no coletivo, a canção que é a minha verdade ali. Por isso eu preciso estudar a canção. Por isso eu, professora, trabalho com a canção como espaço de verdade, como documento histórico do Brasil. Que lindo! Canção popular brasileira. Que lindo! Essa é a ideia. Então eu tenho o Cantaventos, tem 30 anos já, faz 30 anos ano que vem. Tem o Auê, que é um grupo só de mulheres com quem eu divido a orientação, com a Madalena, minha filha. Tua filha, que lindo, que legal. E no Auê a gente tem um show que chama Ovo, que é de tradição oral brasileira. Música de tradição oral. Música feita pelo povo preto e indígena do Brasil. Só mulheres cantando. Genial! Baita trabalho. E são 30 mulheres que cantam, que participam desse trabalho. 30. O Cantaventos tem 50 pessoas, é um grupo misto, homens e mulheres, e quem quiser, né? E eu tenho um grupo infantil, não, na verdade tem 4 grupos. Tem um grupo infantil no Colégio Santa Inês, e tem um grupo de formação no João 23, com pais lá do colégio do João 23, adultos. Nossa, que glória! Que lindo! É tão lindo o coral, eu sou apaixonada. Eu lembro que tinha os festivais de coros, né? Em Porto Alegre, não tem mais isso. Ou tem? Tinha, né? Eram os festivais internacionais de coros, era maravilhoso. Era um troço, um negócio fabuloso.
Acabou isso. Foi um Na tempo reitoria. da Funarte, foi um tempo que a Funarte valorizou muito, né? Era uma Esse beleza aquilo. movimento coral do Brasil, né? Eu sou dessa área aí, dessa turma aí do movimento coral, mas fui aos pouquinhos saindo desse lugar coral, da pastinha, da toga, saindo desse lugar e construindo com os grupos um modo de existir nosso. Claro, assim, né? para cada um então, é uma história. A gente constrói junto o repertório, é a gente que vai decidir no coletivo. O que é que nos leva a pegar essa música e não essa? Fazer essa escolha da canção. Quase que um trabalho, tu que é filha de artista visual, sabe como é que é uma curadoria. Sim, sem dúvida. Buscar claro. as canções e montar com as canções um objeto artístico, né? Que é um show. E eu faço isso nesses coletivos, com essas pessoas que estão ali. Então, para além da gente aprender a cantar, é aprender a criar um show, é aprender a inventar com a canção, né? A inventar a gente cantando, a se reinventar a partir da canção como documento, e também criar com a canção esse outro objeto que é sensível, que seria, então, um show de música, um espetáculo, uma dramaturgia com essas canções, né? Muito lindo. E o nosso tempo está chegando ao fim, mas ainda temos tempo para passar em revista, Simone Haslan, alguns momentos significativos de carreira e seguir conversando sobre cada um deles. Vou pedir para o meu fiel escudeiro Alex Magalhães, aqui com a Madalena, no Casa, né? Foto linda essa. Essa aí é foto da Adriana Marchiori. Muito bonito. Acho que tem outro ainda da casa para a gente olhar. Olha que bonito. E a iluminação, né? Olha que beleza. É a Carol Zimmer, né? Tem cenas mais densas, né? Essa é uma cena densa, que a Madá assume uma música que o Arthur faz, que chama Casa Tomada. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. É maravilhosa essa música. E a Madá arrasa nessa música, ela canta muito. Que amor. Na Birra. Na Birra. E conta essa história. Esse nome, Na Birra. É a minha avó, Nabihah Sued Haslan, minha avó, mãe do meu pai, libanesa, vinda para o Brasil, com uma filha na barriga, outra filha no colo, atrás do marido, que veio morar em Minas, meu avô Salomão, que eu não conheci. Ele se muda de Minas e vai para Dourados, onde eu nasci. Minha avó vai para lá, atrás dele. Ele abandona minha avó, eu brinco que ele saiu de Dourados levando um casco de Pepsi para trocar por um de Coca. Na época a gente trocava os cascos, tá? As pessoas não sabem, mas a gente comprava um refri com um casco. Deveria voltar isso. Minha avó, né? Em tempo de emergência climática, isso tinha que voltar. Eu acho. Essa sistemática era incrível. O vô Salomão volta então para o Líbano e deixa a minha avó na Birra com 7 filhos no Brasil, sem eira nem beira, sem falar direito português. E ela sobreviveu. Sabe fazendo o quê, Nora? Não. Ela era mãe de santo. Na Birra, mãe de santo, mas como se deu esse fenômeno? A família da minha avó no Líbano era drusa, de origem drusa, nas montanhas do Líbano, em Hasselmatten. E ela encontrou no Brasil algo que parecia com o que ela vivia lá de religiosidade, que é o batuque, as matrizes africanas da cultura no Brasil. Meu Deus, que maravilha, que coisa genial. A avó na Birra. Aí eu achei assim, vamos fazer uma homenagem para a avó, né? Porque a avó tem cada história, ela tem uma história rapidinho, tá? Vou falar. A avó tinha um pé de limão na frente da casa dela, em Dourados, tá? Aí deu uma doença nos pés de limão, tudo nos cítricos lá de Dourados. E o governo mandou cortar os pés de limão.
Tá. Aí chega lá o agente da prefeitura para cortar o pé de limão da avó, e a avó quer saber. Aí dona Nabirra, a gente tem que cortar o teu pé de limão. Não, não corta pé de limão. Corta, dona Nabirra, que é o cancro cítrico. Era o nome da doença. Ela, manda esse cancro cítrico, vem aqui, conversa comigo. Governo da minha casa sou eu, filha da puta. E expulsa o técnico. E ele vai buscar meu pai, que na época era vereador, seu Sultã, nome do meu pai. Sultã? Vai lá, Sultã, vai lá falar com a dona Nabia que ela não me deixou cortar o pé de limão dela. E ela tava com um facão na mão, ela não deixou. Que bem que ela fez. Não é esborniana? Muito. Tinha que estar na esbórnia, minha Tinha avó. que estar na esbórnia. Olha ela aí. É lindo esse figurino, com essas penas, esse chapeuzinho com as penas. É um luxo. Esse chapeuzinho foi a Liane Venturella que me deu. Uma graça. Passa um outro ali, por favor, Alex. Olha só os dois, tu e o Ike. Fazendo dancinha, fazendo coreografia. Fazendo coreografia esborniana. É muito bom. Ai, que maravilha, meu Deus. Tu e a Kitty, que lindas as duas. Ela com o pandeiro e você no teclado. No teclado. A Kitty é incrível. Nossa, eu amo essa menina. Que lindas as duas, amadas. Eu não sei se tem mais. Tem mais. Aqui você que fez a música, a trilha? Aqui a trilha é mais do Álvaro Rosa Costa e eu fiz a preparação do elenco. Eu sabia para criar esse espetáculo, um espetáculo tão lindo. Lindo, nós assistimos. Ele é a direção da Camila Bauer. E o elenco não falava nada, não tinha palavra. É um espetáculo, tem texto. É lindo. Muito lindo. Amazônia. Muito bonito. Olha aqui, Chachados e Perdidos. Essa foto foi num lugar onde um cara acumulava coisas, foi muito lindo. Um acumulador. Para encerrar nesse minutinho final, conta um pouco dessa relação tão linda entre tu e o Álvaro Rosa Costa, que, por sinal, já esteve aqui no programa, maravilhoso. A gente está casada há muito tempo. Nossa, a gente começou a ficar em 98, dentro de um espetáculo que era direção do Camilo de Leles, chamava Os Crimes da Rua do Arvoredo. Me lembro. Olha só. E o Marcelo Delacroix, meu amigo da vida, me chamou para fazer a preparação musical do elenco. E o Álvaro entrou na prorrogação. Ele chegou e entrou no elenco do coro. Era um trabalho incrível musical, assim. E o Álvaro sentava do ladinho do piano, ali no ensaio. Meu Deus! E ali começou, assim, até o Marcelo disse, eu tô achando que tem um fio ligado aí, tu e o Álvaro. Tô achando que tem uma linha. Fio ligado. Eu tô achando também. Ali a gente começou a gostar um do outro, sabe, assim, a se namorar. Eu conheci o Álvaro, o primeiro dia que eu vi o Álvaro, me lembro muito disso. Ele chegou no ensaio, como ninguém quer, como quem não quer nada, e o Marcelo estava ensaiando com uma cubana véia podre, um instrumento de percussão, largou a cubana num canto, o Álvaro pegou. A cubana era péssima, era um instrumento ruim, e o Álvaro pegou aquela cubana e saiu o som do instrumento. Eu digo, oi? Sabe? Me chamou a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção no Álvaro foi isso, assim. Ele pega o objeto e tira som do objeto, seja qual for o objeto. Isso é musicalidade. Fantástico. Isso é musicalidade. Sem dúvida. Então, o Álvaro me convenceu, antes de mais nada, pelo som que ele produz nas coisas. Não é pouca coisa, hein? Não é pouco isso, né? Não. E ali a gente começou a namorar, assim, a gostar um do outro, a se perceber, a não gostar, Claro. E estamos casados desde lá, Nora.
casados e se admirando, sabe? Se admirando como artistas, como homem e mulher. A gente aprende, eu aprendo muito com o Álvaro, ele é um cara assim, eu não conheço ninguém mais leal do que ele. Ele é um cara muito leal. Que amor. Sabe? Que a qualidade beleza. maior do Álvaro é lealdade. Mais do que fidelidade, sabe? Lealdade. Que amor. E ele é um cara incrível, assim, um grande artista. Grande artista. Ele nasceu no Teatro São Pedro. Né? Diz tudo. Querida, temos que finalizar, nosso tempo regulamentar esgotou-se nessa conversa deliciosa. Este programa é gravado, para quem não sabe. Simone trabalha nas quartas-feiras à tarde, então ela só poderia se gravássemos o programa. E tá um frio, tá um gelo, choveu de manhã ainda, tá este inverno finalmente chegou. E um prazer muito grande, te desejo muito sucesso com os grupos de canto, com os espetáculos, com os shows musicais. E parabéns pela trajetória lindíssima que você tem. Querida Nora, muito obrigada pela escuta. É muito legal falar com quem escuta, né? Obrigada mesmo. Obrigada por essa conversa que tanta coisa nova pinta, né? Quando a gente conversa com alguém que escuta de verdade. Então, muito obrigada. Pessoal da técnica aqui do programa também. Ao Alex. Viu? Alex, manda beijo. Obrigada. Viu? Manda beijo pro Alex. E obrigada por quem vai escutar esse programa, que eu acho que uma pessoa que trabalha com educação e com arte no Brasil, é um programa importante esse, que a gente vai mostrando essas pessoas que trabalham com educação, com arte, que é um lugar que está ficando tão depreciado, né? Eu acho que a gente precisa valorizar, né? A você que nos escuta, muito obrigada pela audiência. E daqui a 15 dias tem mais um novo Prata da Casa. Beijos! Beijo, obrigada, Nora. Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.